gostaria de te pedir para que você chegasse mais para frente, se juntasse aqui nas colunas ou na fileira do meio, para que nosso tempo aqui seja bastante produtivo, seja de fato de bastante crescimento. E nós vamos, na verdade, continuar o nosso estudo da semana passada. Se você já chegou para frente o bastante, se você está bem acomodado, bem acomodada, você pode se assentar já. Nós vamos continuar o nosso estudo da semana passada. Mas antes de qualquer coisa, eu quero orar mais uma vez com você. Nós vamos orar pedindo que Deus tenha misericórdia de nós, que Ele fale aos nossos corações nessa noite, que de fato a voz dEle e somente a dEle seja ouvida por meio das diversas passagens bíblicas que nós vamos ler. Querido Deus, nós queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor é bom, porque o Senhor cuida de nós o tempo todo, mesmo que nós não vejamos a Tua ação nas nossas vidas, o Senhor está no controle, o Senhor reina de maneira soberana, Pai. Nós queremos te pedir nesse momento que o Senhor tenha misericórdia de nós, perdoe as nossas falhas, os nossos pecados, as nossas transgressões e nos permita ter um vislumbre do Senhor e nos permita ouvir a Tua doce voz nesse momento, Pai. A Tua voz é a única coisa que importa nesse momento e é por isso que nós clamamos a Ti, te pedindo que o Senhor fale aos nossos corações por meio do Teu Espírito Santo, que nós sejamos confrontados pela Tua palavra, que nós sejamos encorajados pela Tua palavra, que nós saiamos daqui com todas as confirmações que nós precisamos da Tua parte, Pai. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, certos de que o Senhor nos ouve e nos responde. Em nome de Jesus, amém e amém. Nós vamos continuar o nosso estudo da semana passada e eu quero começar perguntando: quem esteve aqui na semana passada, na quarta-feira? Levanta bem alto. Vários irmãos e irmãs estiveram e nós começamos a falar a respeito das evidências de uma fé verdadeira. Como é que a gente sabe que a gente crê de verdade em Jesus Cristo? Como é que a gente pode ter certeza que de fato nós nascemos de novo? Talvez você possa dizer: bom, o Espírito Santo testifica no coração de cada um. É verdade isso. É verdade que o Espírito Santo de Deus testifica nos corações. Mas além disso, há uma série de evidências bíblicas dadas por Deus que nos ajudam a criar um parâmetro de vida. Nos ajudam a colocar pontos fixos para que nós saibamos se de fato a nossa fé é verdadeira. E o principal versículo, ou na verdade o principal texto que nós lemos, se encontra lá no Evangelho de Mateus, o capítulo 7, onde Jesus diz que no último dia, algumas pessoas já diante dele para julgamento dirão: Senhor, no teu nome a gente fez tantas coisas. A gente expulsou demônios, a gente curou enfermos, nós profetizamos, nós realizamos milagres. E para a triste surpresa dessas pessoas, a resposta naquele fatídico dia será: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. A pergunta é: será que Cristo conhece você? Não se você conhece a Cristo, será que Cristo conhece você? Na semana passada nós distribuímos uma ficha para auxiliar o nosso estudo, e nós ainda temos algumas disponíveis. Então, se você precisa de alguma ficha, eu vou pedir para você levantar a sua mão, que logo logo você vai receber uma. Levante bem alto a sua mão. É uma ficha que nós estamos preenchendo juntos para facilitar e auxiliar o nosso estudo. Lá atrás algumas pessoas. A pergunta hoje não é se você conhece a Cristo, mas sim se Cristo conhece você.
O problema daqueles fariseus e daqueles escribas lá do Evangelho de Mateus, o capítulo 7, era exatamente que eles conheciam muitas coisas a respeito de Deus, mas eles não eram conhecidos por Deus. E justamente por isso Jesus lhes diz: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. E nós vimos na semana passada, então, que há uma série de evidências que podem indicar que uma pessoa de fato crê em Jesus, mas não são o bastante para dar certeza para ninguém. Elas podem apontar um caminho interessante, um caminho de paz, mas elas por si só não são o bastante para trazer certeza para ninguém. Nós vimos na semana passada 5 evidências que não são o bastante para mostrar, para comprovar que uma pessoa crê em Cristo. Primeira evidência, nós estamos relembrando rapidamente. Uma pessoa que tem uma moralidade visível. Uma pessoa que busca viver de maneira correta, que preza pela verdade, que tem valores corretos. Isso é muito bom, nós esperamos isso das pessoas que conhecem a Deus, que realmente creem em Cristo. Mas isso não é o bastante para definir que uma pessoa de fato crê em Cristo. E é por isso que nós encontramos dentro da igreja e também fora da igreja, pessoas que são exemplos de honestidade, pessoas que são exemplo de caráter. Mas caráter não é o bastante para nos confirmar que nós cremos de fato em Cristo. Segunda evidência que nós vimos, isso você pode acompanhar no primeiro tópico dessa fichinha que você tem em mãos. Em segundo lugar, conhecimento a respeito das coisas de Deus. Como nós temos pessoas que ainda não foram conhecidas por Deus, que sabem muita coisa a respeito de Deus. Talvez tenham por hábito ler a Bíblia, o livro dos Salmos, o livro de Provérbios. Talvez a Bíblia nas suas casas esteja constantemente aberta no Salmo 91. Não é porque nós conhecemos algumas coisas, algumas informações a respeito de Deus, que isso nos dá certeza de que nós, de fato, cremos em Deus. Em terceiro lugar, um ministério extremamente ativo. Uma vida de envolvimento com a igreja não é o bastante para nos garantir que nós, de fato, cremos em Deus. E esse foi exatamente o problema daquelas pessoas lá de Mateus 7. Expulsavam demônios, profetizavam, curavam, realizavam milagres e não eram conhecidas por Cristo. E não eram conhecidas por Deus porque o envolvimento na igreja, por maior que seja o envolvimento na igreja, não é o bastante para trazer certeza de salvação para ninguém. Quarto lugar, convicção de pecado. Não é porque uma pessoa se reconhece como pecadora, ela olha para si mesma e fala: puxa, eu sou pecador de fato, eu sou pecadora de fato. Isso não é o bastante para mostrar que ela nasceu de novo, para mostrar que ela está num relacionamento mais profundo com Deus. Não é difícil, talvez provavelmente, se nós sairmos pelas ruas perguntando, fazendo uma pesquisa: você se considera pecador? Sim ou não? Provavelmente todos marcariam: sim, eu sou pecador. Mas nem por isso todos, de fato, têm uma fé viva e verdadeira em Cristo. Porque convicção de pecado, a pessoa se reconhecer como pecadora, não é o bastante para garantir, para confirmar que ela tem um novo relacionamento com Deus. E em quinto e último lugar, receber a palavra com alegria. Não é porque uma pessoa inicialmente demonstrou um interesse na palavra de Deus, inicialmente se inclinou para as coisas de Deus, que isso comprova que ela depositou a sua fé de fato em Cristo. E é exatamente isso que a parábola do semeador nos diz, ao falar das sementes que caíram num terreno pedregoso, num terreno cheio de espinhos. Inicialmente a semente penetrou na terra e chegou a germinar um pouquinho. Mas logo depois, a pedra matou, os espinhos mataram,
e essa semente ela não foi adiante. Ela não produziu fruto. Não é uma empolgação inicial, não é um envolvimento, um despertar inicial que garante, que comprova que uma pessoa nasceu de novo. O que nós temos até aqui? Imagine uma pessoa que tem uma vida correta. Sempre busca fazer aquilo que é correto, aquilo que é direito, aquilo que é honesto, aquilo que é verdadeiro. Busca conhecer as coisas de Deus. Se envolve numa igreja, e se envolve bastante, e trabalha nessa igreja, realiza milagres nessa igreja, se reconhece como pecadora, e ela está no início da sua caminhada, e recebeu a palavra com alegria. Por mais bonito que tudo isso seja, isso não é o bastante, isso não comprova que uma pessoa nasceu de novo. E nesse momento eu imagino que você esteja pensando na sua própria vida. Será que a minha fé é verdadeira? Porque eu me considero uma pessoa moralmente correta. Eu me considero uma pessoa que busca conhecer as coisas de Deus. Uma pessoa que trabalha na igreja. Puxa, eu queria até ter mais tempo de trabalhar e não consigo. E eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu sou pecadora. Será que a minha fé em Cristo é verdadeira? Será que tem chance da minha fé em Cristo não ser verdadeira? E eu estar enganado? E no último dia eu ouvir, como aqueles escribas e fariseus ouviram: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu nunca vos conheci? Será que eu estou nessa condição? Apesar de me esforçar o máximo, ou ao máximo, para viver uma vida piedosa, será que eu estou na condição de alguém que caminha para ouvir essas terríveis palavras de Jesus? Hoje nós vamos ver as evidências que vão te dar toda a paz do mundo. Você vai poder chegar em casa, deitar a sua cabeça no seu travesseiro e dormir em paz, confiante de que a sua fé de fato está em Cristo, se o Espírito Santo te mostrar dessa maneira. E eu oro para que o Espírito Santo te incomode se você precisa ser incomodado de fato. Evidências que comprovam, que provam de fato que uma fé é verdadeira. Nós vamos fazer como na semana passada. Eu vou precisar da ajuda de vocês lendo os diversos textos bíblicos e nós vamos pensar a respeito dessas evidências juntos. Primeira evidência então que comprova que uma fé é genuína, é verdadeira. Preciso da ajuda de algumas pessoas abrindo a Bíblia lá no livro de Salmos, o capítulo 42, versículos 1 a 5. Outra pessoa no livro de Salmos, o capítulo 73, versículo 25, e Evangelho de Lucas, o capítulo 10, versículos 25 a 27. Se você for ler, eu te peço para levantar a mão para a gente fazer o microfone chegar até você. Salmo número 42, de 1 a 5. Salmo de número 42, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Lembro-me destas coisas e dentro em mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que está abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Salmo de número 73, o versículo 25. Quem tenho eu no céu senão a ti?
e na terra não há quem eu deseje além de ti. Lucas 10, de 25 a 27. Lucas 10, de 25 a 27. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: Amarás o seu Deus, Senhor teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Lê o 28 também, por gentileza. E disse-lhes: Respondeste bem, faze isto e viverás. O que esses três textos têm em comum? Do que eles falam? Qual é o sentimento que invade o coração das pessoas, principalmente nos salmos? Leio de novo o Salmo de número 42, o primeiro versículo. Assim como a corça anseia pelas águas correntes, também a minha alma anseia por ti, ó Deus. Salmo de número 73, o versículo 25. Quem mais eu tenho no céu senão a ti? E na terra eu não desejo outra coisa além de ti. Evangelho de Lucas: ama o Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu coração, com toda a tua mente, com todo o teu entendimento. E Jesus diz: muito bem, faça isso e você vai viver. Qual é o caminho da vida apontado por esses textos? Pessoas que anseiam por Deus, pessoas que anseiam não por aquilo que Deus pode fazer por elas, não por aquilo que Deus pode lhes dar, mas pelo próprio Deus. Como a corça anseia pelas águas correntes, também a minha alma anseia por ti, ó Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e verei a face de Deus? Se o seu desejo, se a sua paixão, se o amor da sua vida é Deus, se você anseia por Deus, você está no caminho certo. Você começa a ter evidências de que, de fato, a sua fé é verdadeira. Não é incomum nós encontrarmos pessoas ou nós depararmos com pessoas que estão na igreja porque buscam alguma bênção. Vem no momento de dificuldade e não há nenhum problema nisso. Mas assim que a dificuldade passa, as pessoas vão embora. Algumas pessoas vão embora. Vem à igreja buscando alguma coisa, mas assim que recebem aquilo que buscaram, se afastam. Não é incomum nós vermos, por exemplo, pessoas que se dispõem a participar de vigílias de oração, de reuniões de oração, de cultos de oração. Em todo lugar que tem um grupo de pessoas orando, é ali que ela está. Porque ela busca alguma coisa específica. Mas ela não está buscando a Deus. Ela está buscando alguma coisa de Deus, mas não o próprio Deus. Ela não pode dizer como o salmista diz: assim como a corça anseia pelas águas correntes, também a minha alma anseia por ti, Deus. Na terra, neste mundo, não há ninguém a quem eu queira mais do que ao Senhor. Se você pode dizer isso, nessa terra, não tem ninguém a quem eu queira mais do que o Senhor. Assim como a corça anseia pelas águas, desse mesmo jeito a minha alma anseia por Deus. Se o desejo do seu coração é Deus em primeiro lugar, e é claro que nós sabemos que Ele abençoa, é claro que nós sabemos que Ele é bondoso e que Ele estende as suas mãos misericordiosas sobre nós. Mas se o desejo principal do seu coração é Deus, você começa a ter evidências de que a sua fé é verdadeira. De que você serve a Deus não por causa do que Ele pode te dar, mas por conta de quem Ele é de fato.
Você começa a dar evidências de que você entendeu de fato quem é Deus e quem é você. Aí a sua relação com Deus. E você começa a poder deitar no travesseiro, deitar na sua cama, reclinar sua cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente, descansando que o Senhor é o seu Deus, porque a sua alma anseia por Ele, assim como a corça anseia por águas. Essa é a primeira evidência, o amor por Deus, o anseio por Deus. Tudo bem até aqui, gente? Algum comentário, alguma observação, alguma pergunta? Prosseguimos então. Segunda evidência. Somente quem tem uma fé verdadeira em Cristo demonstra esse tipo de evidência. Se uma pessoa não crê de verdade em Cristo, por mais que ela tenha as 5 primeiras características que nós vimos na semana passada, ela não demonstra essas características restantes. Por mais moralmente correta que seja a vida dela, por mais que ela busque conhecer a Deus, por mais que ela se envolva na igreja, ela não pode de forma alguma dizer que ela anseia por Deus, que ela ama de fato a Deus. Segunda evidência, Salmo de número 32, o versículo 5. Salmo de número 32, o versículo 5. Outra pessoa já vai abrindo, por gentileza, em Provérbios, o capítulo 28, versículo 13. Eu vou ler Romanos 7, de 14 a 25. E outra pessoa leia, por gentileza, 2 Coríntios 7, 10. Salmo de número 32, o versículo 5, quem achou pode ler. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não encobri. Disse eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a minha culpa do meu pecado. Confessei-te o meu pecado e não encobri a minha culpa. Provérbios de número 28, capítulo 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Eu vou ler Romanos, o capítulo 7, dos versículos 14 a 25. Porque sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou limitado pela carne, vendido como escravo do pecado. Eu não entendo o que eu faço, pois eu não pratico o que eu quero, e sim o que eu odeio. Se eu faço o que eu não quero, eu concordo com a lei que é boa. Agora, porém, não sou mais eu quem faz isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem algum. Pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Pois eu não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero. Portanto, se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Desse modo, descubro esta lei em mim. Quando eu quero fazer o bem, o mal está presente em mim. Porque no que diz respeito ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Mas eu vejo nos membros do meu corpo outra lei, guerreando contra a lei da minha mente e me fazendo escravo da lei do pecado que está nos membros do meu corpo. Desgraçado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Desse modo, com a mente, eu mesmo sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. 2 Coríntios 7:10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte. Do que esses textos todos falam? Como? Reconhecimento de pecado, confissão de pecado. Como é que o cristão verdadeiro lida com o pecado? O que a gente viu nesses textos? O que você viu em algum desses textos que talvez tenha te chamado a atenção com relação ao pecado?
não tem prazer no pecado. Não tem prazer no pecado. Ele busca confessar o pecado a Deus. Que crise tremenda Paulo estava vivendo em Romanos, o capítulo 7. Miserável, desgraçado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O bem que eu quero fazer, aquilo que agrada a Deus, aquilo que traz prazer ao meu Senhor, eu não consigo fazer. Mas aquilo que eu odeio, aquilo que eu abomino, o pecado que eu detesto, que eu desprezo, eu não consigo me livrar disso de uma vez por todas. Quem me livrará do corpo dessa morte? No meu interior eu tenho prazer na lei de Deus, mas na minha carne, nos membros do meu corpo, eu acabo servindo ao pecado, e eu não quero isso, eu não gosto disso. Graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor. Desse modo, com a mente eu mesmo sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. A segunda marca de alguém que verdadeiramente crê em Jesus, verdadeiramente nasceu de novo, é que ela luta contra o pecado. Não é que ela nunca mais vai pecar, mas ela luta para não pecar. Ela busca forças em Deus para vencer o seu pecado. E quando ela cai, por conta da sua natureza humana pecaminosa, quando ela cai, ela se arrepende. Ela tem a mesma atitude que Davi teve lá no Salmo de número 51. Eu confessei o meu pecado a Deus, e eu não escondi a minha culpa de diante dele. Só faz isso, só confessa pecado a Deus, só se arrepende de verdade e luta contra o pecado, quem nasceu de novo. Quem não nasceu de novo, às vezes nem se incomoda com o pecado. Às vezes pensa que é só um errinho, não tem problema não, dá para a gente conviver com isso. É um desviozinho que eu tenho, mas já aprendi a lidar com isso. Para pecado não há desculpa, para pecado há perdão. Perdão que somente Cristo pode dar. E só busca isso, só segue esse caminho, quem tem uma fé verdadeira. Quem de fato crê em Jesus Cristo. Aí sim a pessoa peca e sente aquele peso, aquela dor no coração, aquela tristeza. Puxa Deus, o que eu fiz? Me perdoa. Me perdoa. E é engraçado até porque algumas pessoas se arrependem de um jeito tão sincero, tão profundo, que elas acabam pedindo perdão para Deus tantas vezes. Tantas vezes, Deus, eu pequei, me perdoa. E aí passa 5 minutos, Deus, mas eu não acredito que eu fiz aquilo, me perdoa de verdade. E aí passa mais um tempinho, Deus, me perdoa, Senhor. Só se arrepende de verdade e luta contra o pecado quem nasceu de novo. Quem tem uma fé viva e verdadeira em Cristo. Tudo bem até aqui, gente? A gente está indo muito rápido? Está indo muito devagar? Alguma observação, algum comentário? Está tranquilo então. Primeira evidência então, o anseio por Deus, um amor a Deus acima de todas as coisas. Em segundo lugar, arrependimento do seu próprio pecado. Ela luta assim como Paulo lutava, assim como Davi lutou, para se ver livre do seu pecado. Mas há ainda uma terceira evidência. Salmo de número 51, capítulo 17. Mateus, o capítulo 5. Nós vamos ler Salmo de número 51, versículo 17, e Tiago, capítulo 4, versículo 6. Tiago, o capítulo 4, versículo 6. Quem achou Salmo 51, 17, pode ler.
sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantados, coração contungido e contrito não desprezarás a Deus. Sacrifício aceitável para Deus é o espírito quebrantado. Tu não desprezarás o coração quebrantado e arrependido. Tiago capítulo 4, versículo 6. Tiago 4, 6. Antes da maior graça, portanto, diz: Deus resiste aos soberbos e dá, porém, graças aos humildes. Ele diz: Deus se opõe aos arrogantes, aos soberbos, porém concede graça aos humildes. Do que esses textos falam? Do quê? Humildade, é isso mesmo? Esses textos falam de humildade. Deus se opõe aos arrogantes, mas concede graça aos humildes. Aquele que se humilha, aquele que se quebranta, aquele que se abaixa de fato diante de Deus, a esse Deus jamais despreza. E somente uma pessoa que crê de fato em Cristo consegue desenvolver essa humildade. Na verdade, ela só desenvolve essa humildade porque ela entendeu qual é o seu relacionamento com Deus. Ela entendeu onde é que Deus está e onde ela está. Ela entendeu o quão grande e majestoso é Deus e quão pequena ela é, e quão falha ela é, e quão frágil ela é. E aí não cabe espaço para arrogância. Você é arrogante porque quando eu olho para Deus, eu não sou nada. Eu não sou ninguém comparado com Deus. Tudo que eu posso fazer, já que eu reconheço esse Deus, já que eu percebo a grandeza do meu Senhor, é cair de joelho diante dEle. É me prostrar diante dEle, é me curvar diante dEle e ser humilde. E falar: Senhor, o Senhor é tudo e quem sou eu diante de Ti? Somente a pessoa que crê de fato em Cristo consegue desenvolver esse tipo de humildade, de quebrantamento de coração, de simplicidade de coração, porque ela se coloca perto de Deus e Deus se mostra majestoso para ela e ela percebe: puxa, Deus é tudo, Deus é tudo, Ele é tudo, Ele merece toda a glória, não eu, Ele merece todo o louvor. Somente a pessoa que crê de fato em Cristo consegue perceber isso. Tudo bem até aqui, gente? Quais as evidências que nós temos até agora? Em primeiro lugar, amor, anseio por Deus. Em segundo lugar, segunda evidência de que uma pessoa de fato tem uma fé viva e verdadeira: arrependimento do pecado. Ela luta com todas as suas forças e busca forças em Deus para vencer o seu pecado, para deixar o seu pecado, para viver de uma forma que de fato agrade a Deus. Terceiro lugar, genuína humildade. A pessoa se percebe no mundo com Deus agora. Ela se percebe existindo na presença do Criador, na presença do verdadeiro Senhor. E quando a gente crê em Cristo e entra nessa situação, a única coisa, o único sentimento que cabe é humildade. Não cabe arrogância, não cabe pensar que é alguma coisa um pouquinho melhor, alguma coisa um pouquinho maior. E aí fica até fácil a gente ser humilde diante de outras pessoas, ou fica mais fácil a gente ser humilde diante de outras pessoas, porque humanamente falando, quando a gente não está comparando com Deus, talvez haja alguém que tenha mais dinheiro do que outra pessoa, talvez haja alguém que tenha uma casa melhor do que outra pessoa,
Talvez haja alguém que seja mais bonito do que outra pessoa, que tenha um carro um pouquinho mais novo do que outra pessoa. E aí, quando a gente olha para o lado nessa circunstância, a gente pensa, bom, se eu tenho um pouquinho mais de dinheiro, se eu sou um pouquinho mais bonito, se eu tenho o carro um pouquinho melhor, uma casa um pouquinho maior, logo, eu estou um pouquinho acima dessa outra pessoa. Mas quando a gente coloca essas duas pessoas perto do infinito que é Deus, não importa quanto dinheiro você tem, é um pontinho. Não importa se sua casa é um pouquinho maior ou um pouquinho menor, é um pontinho. Não importa se você tem muito ou tem pouco, é um pontinho. Porque você está se comparando não com outras pessoas, você se coloca na sua verdadeira posição diante de Deus. E por isso entra a genuína humildade. Essa foi a terceira característica. Quarta característica que nos comprovam que a nossa fé é de fato verdadeira. Quarta característica, nós vamos ler o Salmo de número 105, versículo 3, o Salmo de número 115, o versículo 1, e Jeremias, o capítulo 9, versículos 23 e 24. O texto de Isaías fica aí só para referência futura, nós não vamos lê-lo agora. Salmo de número 105, versículo 3, Salmo de número 115, versículo 1, e Jeremias, o capítulo 9, versículos 23 e 24. Quem achou Salmo de número 105 pode ler. Gloriai-vos no santo nome, regozije-se o seu coração daqueles que buscam ao Senhor. Gloriai-vos no seu santo nome, regozije o seu coração nele. Como termina o versículo? Daqueles que buscam ao Senhor. Daqueles que buscam ao Senhor. Salmo de número 115, o versículo 1. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Salmo 115, 1. Eu leio Jeremias 9, 23 e 24. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas quem se gloriar, glorie-se nisso, em me entender e me conhecer, pois eu sou o Senhor que pratico a fidelidade, o direito e a justiça na terra. Me agrado dessas coisas, diz o Senhor. Do que esses três versículos que nós lemos e também Isaías que nós não lemos falam? Do que esses textos falam? Gloriar-se no Senhor. De quem que é a glória? Somente dele, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá a glória. A glória é do Senhor, a glória é para o Senhor, não a nós. Não deixe que nós nos gloriemos em qualquer outra coisa. Não deixe que nós nos gloriemos na nossa força, no nosso conhecimento, na nossa capacidade, no nosso poder, na nossa sabedoria, nos nossos recursos, nas coisas que nós conquistamos. Não deixe que nós nos gloriemos nisso. Na verdade, assim diz o Senhor,
Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte se glorie na sua força, e nem o rico se glorie nas suas riquezas. Mas quem se gloriar, glorie-se nisso, em me entender e me conhecer, pois eu sou o Senhor, que pratico a fidelidade, o direito e a justiça na terra, porque me agrado dessas coisas, diz o Senhor. De quem que é a glória? E mais de quem? É do Senhor e mais de quem? Só do Senhor? Ou a gente precisa pensar um pouquinho para responder? De quem que é a glória? Somente dele. Somente dele. Não tem espaço para mais ninguém nesse mundo. Nada, nada, nada nesse mundo receber a glória. Porque tudo, absolutamente tudo foi feito por ele e para ele. E sem ele, nada do que foi feito teria sido feito. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Somente a pessoa que crê de fato em Cristo, crê verdadeiramente no Senhor, consegue entender quão profundo é isso. Consegue entender e professar de fato que toda a glória que existe pertence ao Senhor. Até mesmo quando a gente recebe elogio, a glória não é nossa, a glória é do Senhor. Puxa, você canta muito bem. Que bom que você canta bem, mas quem te permitiu cantar bem foi o Senhor. Glórias a Deus pela tua voz bela, que você use para a glória dele de fato. Puxa, você conquistou muitas coisas nesse mundo. Que bom, glória a Deus por isso, que te deu forças, que te deu disposição, que te deu criatividade, que te deu habilidade para conquistar tudo isso que você tem aí. Use isso para a glória de Deus. Somente o cristão verdadeiro, somente a pessoa que crê de fato em Cristo, percebe o quão profundo é isso. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Quem se gloriar, glorie-se nisso, em me entender e me conhecer, pois eu sou o Senhor que pratico a fidelidade, o direito e a justiça na terra, porque eu me agrado dessas coisas, diz o Senhor. De quem que é a glória? Somente do Senhor. Não tem espaço para mais ninguém. E se você percebe isso, se você sabe no seu coração que de fato é desse jeito, que isso é verdade, que a glória pertence somente ao Senhor, você está no caminho certo. Você pode deitar na sua cama e dormir em paz, porque é isso mesmo que a Bíblia espera daqueles que são de fato nascidos de Deus. Você está comigo até aqui? Pergunta, alguém tem alguma pergunta, alguma observação? Tudo bem, gente? Vou tomar o silêncio de vocês como estamos em paz, vamos adiante. Nós vamos ver uma última evidência por hoje, por conta do nosso horário, e a gente continua, se Deus quiser, na semana que vem. Está sendo esclarecedor para você? O objetivo nosso, nesses dias, vai ser mergulhar na Bíblia. Olhar para a Bíblia, ler um texto aqui, ler outro texto, e se você quiser perguntar alguma coisa, quiser algum esclarecimento, quiser fazer algum comentário, fique de fato à vontade para isso. Embora estejamos num culto de oração, fique à vontade para compartilhar aquilo que está no seu coração, e a gente vai fazer o que todo cristão deve fazer. Nós vamos olhar para a Bíblia e esperar que Deus nos responda por meio da sua palavra preciosa e inspirada. Quinta e última evidência de hoje, Lucas 18:1, Efésios 6. Na verdade, como eu estou com o microfone, eu vou ler todos os textos, mas eu vou perguntar para vocês do que é que eles falam. Lucas 18:1, Efésios 6, 17 e 18, e Filipenses 4, versículos 6 e 7. Lucas 18:1. Lucas 18:1.
Jesus também lhes contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Efésios, o capítulo 6, versículos 17 e 18. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso mesmo, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus por meio de oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Pergunta: do que é que esses 3 textos falam? Sobre oração, mas não qualquer tipo de oração. Sobre uma perseverança na oração. Sobre a oração constante, sobre o orar sem cessar. Somente o verdadeiro cristão percebe isso, percebe a importância disso e se dispõe a seguir esse caminho bíblico, o caminho da oração. Como assim oração? Por que da oração? O que é a oração? Quando a gente fala com Deus, quando a gente tem intimidade com Deus, para que serve a oração? A oração serve para a gente despejar uma lista de desejos em Deus e esperar que Ele atenda tudo aquilo que nós pedimos? Para que serve a oração principalmente? Para nós nos relacionarmos com Deus. Para nós nos relacionarmos com Deus. E a gente sempre se relacionou por meio da conversa. O ser humano se relaciona por meio da conversa. Falando, saindo com os amigos para comer uma pizza, convidando outras pessoas para ir na sua casa para poder conversar, mandando uma mensagem de WhatsApp, ligando, chamando no Skype para conversar, escrevendo uma carta. O ser humano se relaciona por meio da conversa. Onde um fala, o outro fala, os dois se conhecem melhor, o relacionamento é aprofundado, é estreitado. Esse é o principal objetivo da oração. Não é fazer com que Deus nos dê aquilo que nós queremos, mas nos relacionarmos com Ele para nós entendermos melhor aquilo que Ele quer fazer, aquilo que Ele quer nos dar e a nossa mente ser transformada. Mas somente a pessoa que tem uma fé verdadeira, ela consegue encarar a oração desse jeito. Ela não encara a oração como sendo pedir um monte de coisa para Deus e Ele que se vire para me dar. Não, eu quero orar sem cessar, não é porque eu quero pedir um monte de coisa para Deus. É porque eu quero me relacionar com Deus o tempo todo. Eu quero estar em comunhão com Deus o tempo todo. Quando eu estiver angustiado, eu quero estar em comunhão com Deus. E eu vou falar: Deus, eu estou angustiado. Minha alma está pesada, está abatida. E eu vou recorrer a Ele em oração. Quando eu estiver alegre, eu vou falar: poxa Deus, eu estou alegre. Obrigado porque o Senhor coloca alegria dentro de mim. Independente do sentimento que tome conta do coração, o fim acaba sempre sendo o mesmo. Oração para um relacionamento com Deus. E somente a pessoa que nasceu de novo consegue encarar a oração desse jeito. Consegue dar a devida importância à oração. Oração não é pedir um monte de coisas para Deus. Oração é, antes de tudo, relacionamento com Deus. Por isso, vida de oração é uma das marcas de uma pessoa que tem uma fé viva em Cristo. Uma fé verdadeira em Cristo. Quando a gente tem uma vida de oração intensa, isso significa, antes de tudo, que nós estamos buscando um relacionamento intenso com Deus. Nós estamos buscando passar tempo com Deus. Nós estamos buscando a companhia de Deus, a presença de Deus. E só busca a presença de Deus, a companhia de Deus,
quem de fato crê em Cristo. Quem de fato tem um relacionamento de pai e filho com Deus. Por isso, vida de oração é uma das características, uma das marcas de alguém que de fato crê em Cristo. Crê que Ele ouve orações, que Ele atende orações, que Ele responde orações, que Ele fala conosco, que nós falamos com Ele e Ele de fato ouve, nós nos relacionamos com Ele. Vida de oração é uma das marcas a quinta marca de quem tem uma fé de fato verdadeira, uma fé viva. Tudo bem até aqui, gente? Tudo em paz? Que evidências nós vimos hoje, então? Em primeiro lugar, amor por Deus, anseio por Deus, como a corça anseia pelas águas correntes, assim a minha alma anseia por Ti, ó Deus. Em segundo lugar, arrependimento do pecado. Terceiro lugar, genuína humildade, a pessoa percebe quem Deus é e quem ela é. E aí não há espaço para o orgulho. Em quarto lugar, de quem é a glória? De Deus e somente dele. Quinto lugar, vida de oração, uma vida que busca relacionamento com Deus. Uma vida que busca passar tempo cada vez mais com o Senhor. Há ainda algumas outras características e nós vamos concluir esse estudo na semana que vem. Até agora tem sido esclarecedor para você? Tem sido edificante para você? Nós vamos olhar cada vez mais para a Bíblia, se Deus assim permitir, nos cultos de quarta-feira. E você pode ficar à vontade para trazer o seu questionamento, para conversar comigo depois do culto, se for melhor para você. O que nós precisamos sempre fazer é olhar para a Bíblia e ver Deus falar por meio da palavra dele. Bom, na semana que vem, então, nós devemos concluir o nosso estudo, se Deus assim permitir. Eu te convido a estar aqui, então, para nós vermos as marcas restantes, as evidências finais de uma fé verdadeira e uma fé viva, e que Deus nos ajude a, de fato, viver para a glória dele. Que nós possamos chegar em casa hoje, à luz do que nós vimos semana passada, hoje também, e deitar nos nossos travesseiros em paz, com a certeza de que nós cremos em Deus, que nós o amamos acima de tudo, que nós lutamos contra o nosso pecado e tudo aquilo que o desagrada, que orgulho e glória para nós mesmos não cabe em nós, e que nós queremos relacionamento com Ele. Amém? Quero te convidar a se colocar de pé, nós vamos orar ao Senhor pedindo que Ele nos abençoe no restante dessa noite. E na semana que vem, nos encontraremos aqui mais uma vez para concluirmos esse estudo e mergulharmos na palavra do Senhor. Querido Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos deixou o Teu desejo escrito para nós, o Senhor nos legou a Tua preciosa palavra, sagrada e inspirada, nos ajuda a mergulhar cada vez mais a fundo nela e tirar lições para as nossas vidas e ter as nossas vidas transformadas pelo Senhor, por ouvir a Tua voz ecoando nas Tuas sagradas Escrituras, Pai. Nos ajuda a considerar todos os textos que foram lidos hoje, tudo aquilo que o Senhor ministrou aos nossos corações, e que o Senhor nos dê de fato a convicção e a certeza de que nós cremos no Senhor, nós cremos no Teu Filho amado Jesus Cristo, de que a nossa vida está segura nas Tuas mãos, para que nós não corramos o risco de ouvir naquele dia final que o Senhor não nos conhece, Pai. Nos ajuda a considerar tudo isso em oração e que o Teu Santo Espírito trabalhe nas nossas vidas de acordo com a Tua vontade, Pai. Nos leve em paz para as nossas casas agora, nos dá uma noite de descanso tranquila na Tua presença. Cuida de nós durante todo esse restante de semana e prepara desde já os nossos corações para nós estarmos aqui no domingo, dispostos e prontos para ouvir a Tua palavra que será semeada a nós, Pai. E agora nós queremos Te pedir que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus e a doce consolação do Espírito Santo da promessa conosco sejam
e com todo o povo de Deus pela face da terra espalhado, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Desejo uma ótima noite para o irmão ou irmã ao seu lado. Vai ser aqui. Gabinete. E nós vamos ter agora, após o culto, reunião de líderes e obreiros.